como que tá a sua carteira agora? Ela tá mais defensiva, menos defensiva? E aí, se puder dar uma dica, né, para quem tá assistindo e quer começar até chegar a esses 16% de exposição em dólar. Sim. Hoje, a minha carteira no exterior, em dólar nos Estados Unidos, eu tenho em torno de 60% em renda fixa e 40% em renda variável. Eu invisto basicamente por meio de ETFs, é a forma mais fácil de o investidor começar no exterior, porque você pode começar com $1 apenas e quando você compra um ETF, você já se expõe a um índice. E no caso de ETFs de renda variável, por exemplo, você pode investir num ETF como o IVV, que replica o desempenho da Bolsa Americana, do índice S&P 500, das 500 principais empresas negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, em vez de você comprar aquelas 500 empresas, você compra ali um ETF e você já está diversificado, já vai acompanhar o desempenho da Bolsa de Valores, para mais ou para menos, é claro. Agora a gente está num momento um pouco negativo, mas a médio e longo prazo, a tendência de valorização, como já historicamente aconteceu. Então, o ETF é uma forma muito fácil de começar. Falando de renda variável, desses 40% que eu tenho, invisto basicamente em ETFs que acompanham a Bolsa de Valores, o IVV é a minha maior posição. Tem um ETF também de fundos imobiliários dos REITs norte-americanos, que são quase equivalentes aos nossos fundos imobiliários no Brasil, o ETF VNQ. Investindo nele, você também já consegue diversificar numa grande quantidade de REITs lá dos fundos imobiliários americanos. Invisto também em ouro, ETF IAU. O ouro, inclusive, vem se valorizando muito, é um instrumento de proteção. E você investindo em ouro por meio de um ETF americano, você tem, digamos, uma dupla proteção. Você já tirou seu dinheiro do Brasil, ele está lá em dólar nos Estados Unidos e investido nesse que é um clássico investimento de proteção. Então a minha carteira, tenho também algumas poucas ações assim isoladas, mas eu invisto basicamente por meio de ETFs. E na parte de renda fixa, mesma coisa, eu tenho alguns bonds, invisto em alguns bonds de títulos públicos dos Estados Unidos. Por enquanto ainda não invisto em bonds de empresas privadas, estou focado em títulos públicos americanos, mas a maior parte da minha carteira também é via ETFs. Então eu invisto no TFLO, títulos públicos americanos pós-fixados, super seguros, invisto no SGOV e no SHV, que investem em títulos públicos americanos pré-fixados, mas de curtíssimo prazo, então também praticamente não tem volatilidade. Evito investir em títulos públicos americanos de prazo mais longo, porque aí a gente tem a volatilidade, assim como a gente tem aqui no nosso Tesouro Direto. Se você investir em Tesouro IPCA 2055, a volatilidade é grande, né? Nesse meio do caminho por conta da marcação ao mercado. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se pegar títulos públicos americanos de longo prazo ou ETFs que investem nesses títulos públicos, você vai ter bastante volatilidade. Às vezes, se você precisar resgatar esse dinheiro, você pode acabar tendo até uma rentabilidade negativa. Então, na parte de renda fixa, eu prefiro ficar na segurança mesmo. Coloco em títulos públicos de prazo bem curto ou pós-fixados. E eu sei que se eu precisar daquele dinheiro, quiser resgatar para usar numa viagem, ou mesmo para fazer um outro tipo de investimento, ou mesmo repatriar para o Brasil por qualquer motivo, eu não vou perder dinheiro. Então, a renda fixa eu fico mais nessa segurança mesmo e deixo a parte do risco para os 40% da renda variável, que aí realmente ações, os REITs americanos, praticamente tudo via ETF. Boa, eu vou puxar um pouco dos REITs, então. Eu sei que você fala bastante de fundos imobiliários, e esse momento de... Sei que falei que eu ia encerrar, mas eu quis puxar essa pergunta também. Esse momento de juros altos é bem desafiador para os REITs, né? Só que você já até mencionou que você foca em longo prazo e tudo mais. Então, como é que você vê essa diversificação em REITs, FIIs, enfim, como eles se complementam? Sim. Não, eu acho importante, assim como no Brasil, é interessante você ter fundos imobiliários e ações, pensando no longo prazo. Fundos imobiliários você tem uma maior segurança, uma maior estabilidade, porque são investimentos em imóveis. Imóveis no longo prazo tendem a se valorizar, pelo menos acompanhando a inflação. Claro, tem momentos de crise que vai ter desvalorização, é normal, mas no longo prazo é um investimento muito estável. Mas com fundos imobiliários, no Brasil, ou os REITs americanos,
você dificilmente vai ter um grande crescimento, uma valorização absurda, porque imóveis não tendem a se valorizar de uma forma tão intensa como ações. Ações são negócios, são empresas. Empresas podem crescer 2, 3, 4, 5, 10 vezes, né? Não tem limites para o crescimento de uma empresa, a não ser naqueles segmentos já muito estabelecidos, empresas muito grandes que não vão crescer tanto. Mas se pega empresas de tecnologia, por exemplo, que a gente falou bastante aqui hoje, elas podem crescer muito, potencial absurdo. Então é interessante você ter, né, uma parte da carteira em ações para você ter um maior crescimento, vai ter um menor pagamento de dividendos, mas vai ter um potencial de crescimento muito maior no médio e longo prazo, e uma outra parte nos fundos imobiliários, que você vai ter uma maior distribuição de dividendos, de renda passiva, mas no longo prazo dificilmente você vai ter uma grande valorização. Com isso também é uma forma de você diversificar a sua carteira, diminuir o seu risco e poder aumentar o seu retorno com segurança. Perfeito. Alguma pergunta? Eu estou só com curiosidade para saber se essa lógica do 60-40 também se aplica ao Brasil. Então, na minha carteira, sim. Eu mantenho a mesma proporção, mais ou menos, aqui no Brasil, 60-40, né? Renda fixa, renda variável. E Estados Unidos também mantém essa proporção. Então, mas isso faz sentido para mim, né? É importante mencionar que cada investidor tem as suas necessidades, tem o seu perfil de risco. Eu sou um investidor mais arrojado, então tenho um percentual significativo em renda variável. A gente sabe que uma boa parte dos investidores brasileiros são mais conservadores e tá tudo bem, não tem nenhum problema com isso, né? A pessoa tem que investir naquilo que ela se sente confortável.